Salve, salve, ouvintes do Coopera FC. Tá começando aí mais um episódio. Você também que acompanha a gente pela Locomotiva Esportiva. É um episódio triste, infelizmente, não queríamos estar fazendo esse episódio. Tô aqui com o Fábio Toledo, como sempre. Hoje sem convidados, né, Fábio? Um episódio de urgência, digamos assim, né? Para fazer uma pequena análise aí sobre a eliminação, triste eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo Feminina. É, urgente, uma versão pocket, se der tudo certo, né, nessa nossa gravação, mas realmente foi triste, né, de se ver que o Brasil acabou eliminado mesmo mostrando qualidade, né, mostrando condições de que poderia ter ido além aí, mas tem alguns pontos aí que pesaram e o Brasil ficou de fora. Só uma pequena curiosidade de bastidor. Seja aqui no Copeiro ou nos podcasts de basquete que a gente faz no canal principal da Locomotiva Esportiva, eu e o Fábio a gente sempre pega os temas, estuda e aí fala: esse tema a gente vai falar pouco. Esse vai durar 30 minutos por episódio. Sempre dura 1h30. Esse vamos ver se realmente, se esse vai, curto. Vamos ver, vamos tentar. Bom, fazer aquela recapitulação de sempre, né? O Brasil ficou em terceiro lugar do grupo C, venceu a Jamaica por 3-0, perdeu para a Austrália por 3-2 e venceu da Itália por 1-0. Foi uma baita campanha, o Brasil fez 6 pontos, é que foi aquela combinação de resultados que quando só 2 no grupo passam, a gente fica com pena, né? De um time com 6 não passou e tal. Como os melhores colocados também passavam na Copa, o Brasil foi, só que isso acabou causando um cruzamento com a França, né? E assim, a gente vai criticar bastante a seleção, provavelmente, nesse podcast, tá? Tanto coletivamente como individualmente. Mas é bom que se diga, o Brasil fez bons jogos, encarou de igual para igual, e vamos combinar, deu um baita azar no sorteio, né? Pegar a Itália, a Austrália, depois pegar a França. Realmente a tabela não ajudou nada o Brasil, né? Eu vejo que o jogo do Brasil principal na primeira fase seria contra a Jamaica, né? Que era quando ia fazer o saldo de gols. Porque existia sim a possibilidade desse empate triplo, né? A Itália, por mais que não seja tão forte, né, no futebol feminino, tem um desenvolvimento atual, né, do campeonato italiano, tanto que a boa parte da seleção italiana, ou a maioria das atletas, disputa o campeonato italiano, né? Então, e tem base, né, formada por alguns clubes, né, da Itália que cederam bastante jogadores para a seleção italiana, então tinha um trabalho também a ser sendo desenvolvido. Então, o Brasil eu via como a terceira força desse grupo C, correndo riscos até de não se classificar, dependendo de como fosse o primeiro jogo contra a Jamaica. O 3-0 foi pouco, mas felizmente contra a Austrália e contra a Itália, o Brasil também jogou bem, né? Seguiu um futebol aguerrido, né? Que dá para se dizer, não tão bom taticamente, né? Mas conseguiu os resultados aí para conseguir para classificar na terceira posição. Mesmo assim, né? Poderia ter ido além. Acho que essa é a lamentação, né? É por aí mesmo. A questão também é que o Brasil vinha de 9 derrotas, né? A gente já falou disso nos outros episódios, mas, aliás, você falou disso, né? Que eu acabei não participando dos outros episódios sobre a Copa Feminina ainda, mas tô estreando justo na derrota. Que beleza, hein? Que beleza. Pé quente. Mas até que a estreia contra a Jamaica foi importante, né? Para tirar essa mancha das 9 derrotas seguidas, dar mais confiança, etc, etc. Só que uma característica até dessa seleção nessa Copa foi que perdeu muitos gols. Inclusive, vale a gente relembrar, houve um empate triplo e como como é que eu posso dizer? Houve um empate triplo e depois teria o desempate no confronto direto, né? Como teve um empate triplo, teve a pontuação entre os jogos dessas 3 seleções apenas.
E como continuou tudo empatado, foi para o saldo de gols. E olha só, o Brasil terminou com 3 gols de saldo, a Austrália com 3 gols de saldo mais à frente do Brasil por causa do confronto direto e dos gols feitos, e a Itália terminou com 5 gols de saldo. Se o Brasil não tivesse perdido gols contra a Itália, tivesse feito 2-0 contra a Itália, por exemplo, o saldo da Itália seria 4 e do Brasil seria 4. O Brasil passaria à frente pelo confronto direto e pelos gols feitos, que empataria também. E a Austrália que cairia para terceiro. Se não tivesse perdido tantos gols contra a Jamaica, teria um saldo de gols maior. Se não tivesse também aquele erro no pênalti contra a Austrália no último lance, o Brasil teria empatado e teria 7 pontos, e a Austrália teria apenas 4, então seria 7, 6 e 4, o Brasil passaria em primeiro. Tudo isso, mais as lesões, mais todo o histórico de problemas da CBF, né, de corrupção, de desorganização, de incompetência também, né, mesmo quando não há corrupção, né, a incompetência natural do sistema da CBF, mesmo com tudo isso, o Brasil conseguiu bater a Itália, jogar de frente com a Austrália, perdendo numa partida bem duvidosa, e a França, que, na minha opinião, era a melhor seleção dessa Copa, com a melhor liga do mundo, venceu o Brasil num baita de um sufoco. Então, no final, acho que, principalmente pelas jogadoras, o trabalho foi muito legal, né? O resultado foi muito legal, as atuações foram muito legais, por conta das jogadoras. Por tudo o resto, a vontade é mandar para aquele lugar. Porque, sim. Aliás, isso dá um pouco até mais tristeza, porque com todos esses problemas, olha o que elas fizeram. Imagina se tivesse um pouquinho menos desorganizado, um técnico decente, não precisa ser um baita técnico, um técnico razoável, cara. Sei lá, fala um técnico razoável aí, pode ser até do masculino. Sei lá. Ouvi dizer que eu vi um comentário da, acho que é Juliana Cabral, que é da ESPN, que ela falou do treinador do Fluminense atualmente, né, Ô caçamba, português lá, sim. Não é português. É o que era do Audax aqui, pô. Tá, tudo bem, me fugiu o nome agora, deu um branco. Se a gente tivesse conversando por WhatsApp, eu ia lembrar na hora, mas agora deu um branco aqui. Mas, cara, qualquer um que não fosse o Vadão... Fernando Diniz, pô. Qualquer um que não fosse o Vadão, sabe, uma organização melhor. Putz, cara, a gente tinha Marta, a gente tinha Cristiano, a gente tinha Formiga. Daria pra chegar muito mais longe. Muito mais longe. Sim. E você falou da incompetência da CBF, acho que no caso do futebol feminino é negligência da CBF também, né? É uma palavra que se encaixa muito bem sobre o tratamento pro futebol feminino aqui no Brasil. Até no masculino, né? O Vadão não é opção para nenhum time, né? Imagina no feminino, tem que ter um trabalho de maior desenvolvimento atual, né, para fazer a seleção crescer. Tudo que você falou, né, de a seleção, é legal ver a seleção por causa das jogadoras, mas pro resto mandar tudo para lá é algo que a gente fala há bastante tempo, né? Quem acompanha futebol feminino já há algum tempo fala sempre isso, né? Para quem tá chegando agora no futebol feminino, muito prazer, esse é o futebol brasileiro, que tem boas jogadoras com potencial, mas são quase que um achado dentro, né, do Brasil, porque o futebol feminino é realmente desse um nível bem abaixo, né, do que poderia ter até o momento, né? Não, justamente, a Marta, o Brasil tem a melhor jogadora da história do futebol feminino, não é fruto de um trabalho, é fruto do acaso, sabe? Sim. É fruto, talvez, de uma cultura futebolística totalmente voltada para o masculino, sim, só que é algo muito mais da sociedade do que de quem organiza o esporte. Foi totalmente espontâneo o surgimento da Marta como a maior jogadora da história. Assim, tem que dizer, a CBD e a CBF, né, que era a CBD, contando o CBD porque isso é um trabalho de muitos anos, né, então a gente pode puxar desde a CBD e posteriormente a CBF, não tem
mérito nenhum na história e no surgimento da Marta. Isso levando em conta que o futebol feminino foi proibido até a década de 70. Justamente. Então, imagina se tivesse, né? Mais uma vez. Mas falando um pouco agora do jogo, óbvio que os erros do Brasil no jogo contra a França, que não foram poucos, né? Apesar do jogo ser equilibrado, foram erros que são apresentados desde a primeira fase, desde antes da primeira fase, são erros históricos do Brasil, de outras Copas, tal, que não evolui. Mas, então, sempre a gente vai, eu pelo menos vou puxar exemplos de jogos passados, mas uma análise desse jogo contra a França, assim. A própria técnica da França, antes do jogo, né, ela falou que o ponto fraco do Brasil era a defesa. De fato, né, levando em consideração o ataque brasileiro, né, que tem Cristiane e Marta, a própria Debinha mesmo, que vem sendo bastante elogiada, né, na mídia internacional dentro do Mundial. Então, levando em consideração esses dois pontos, a defesa brasileira de fato era mesmo o ponto fraco do Brasil. E o que foi trabalhado, né, pro Brasil melhorar nesse jogo, talvez tenha sido tão bom o suficiente. O Brasil olhou bastante no jogo aéreo o principal, é o carro-chefe, né, da França. Tem muitas jogadoras fortes fisicamente, tem jogadoras altas, e a França também jogou seguindo esse estilo dela, né? Chegando nas pontas, né, com suas jogadoras, um destaque para a Diani, né, que aproveitou ali talvez os problemas mais na questão física da Tamires, né, que fez os 3 jogos, né, na base da Copa do Mundo. Então a Diani entrou ali, enfesou bastante, né, a lateral esquerda do Brasil, e conseguiu bastante oportunidades ali, né, cruzamentos na área, que muitas vezes a Bárbara conseguiu sair para tirar, a zaga conseguiu afastar, mas em alguns momentos não deu muito certo, né. O Brasil teve sorte ainda, que teve o gol anulado da França ainda, né, lá no começo do jogo, da própria Govan, que teve no cruzamento, dividiu com a Bárbara, né. Eu não sei se a arbitragem marcou, não, via VAR, se ela marcou toque de mão ou falta em cima da Bárbara, mas de fato que nenhuma das duas coisas aconteceu. Isso deu um fôlego também para o Brasil no decorrer do jogo, mas ainda a França saiu na frente, né, com a Govan, já no segundo tempo. E isso eu acredito que fez valer um pouco a experiência de algumas jogadoras do Brasil. A própria Formiga, no caso, que lançou a bola para a Debinha, né, que ela conseguiu ali chegar até a ponta e tentar o cruzamento, né? Mesmo com o desvio da jogadora francesa, a bola sobrou para a Thaísa, que mandou para a rede. Essa experiência foi importante para o Brasil conseguir alcançar, né, a França no empate, mas o problema foi que quando se tem muita experiência, né, no caso da Formiga e da Cristiane, né, que são duas jogadoras experientes aí dá para se dizer, trio de maior experiência da seleção com a Marta, a questão física acabou pesando. No caso da Formiga, ela recebeu o cartão amarelo, mas eu acredito que não tenha sido por conta disso que ela tenha sido substituída, mas sim pela questão física, né, que ela já vinha tendo problemas. Ela não atuou no terceiro jogo, né, contra a Itália por causa do cartão, mas ela era dúvida até mesmo para o jogo com questões físicas. E a Cristiane na prorrogação acabou sentindo também, né? Então, e foi antes do gol da França, inclusive, né? E isso acabou também complicando um pouco na questão emocional, né? Que o Brasil, a cabeça, né? Fica mais difícil, ainda mais quando você toma o segundo gol na prorrogação. Já era no segundo tempo da prorrogação, o Brasil tinha pouco tempo para se recuperar. Ainda teve
uma oportunidade, mas não deu muito certo. Acabou mesmo que a França se classificou, mas levando em consideração, né, tudo que a gente falou da seleção brasileira, essa de o Brasil levar até o fim, né, ter mesmo uma chance de virar o jogo, né, antes do 2-1 da França, teve a Debinha saindo cara a cara com a goleira e indo mal, né, na finalização. Isso mostra que, mesmo, apesar de todos os problemas, o Brasil conseguiu chegar aí de igual para igual contra a França, que é sim, na minha opinião, uma das favoritas à Copa do Mundo. Eu só discordo de você no caso de ser a melhor seleção da Copa no momento, acho que é os Estados Unidos. Mas a gente vai poder ver isso, provavelmente a gente vai poder ver isso nas quartas de final. É Espanha e Estados Unidos nas quartas, né? Nas oitavas, perdão. Isso. Que vai cruzar com a França, o vencedor. Teve o gol da Tamires também, cara. O gol da Tamires foi aos 41 do segundo tempo, né? Do tempo normal. Sim. Que ela estava impedida. Realmente estava muito impedida. Mas ela acabou marcando o gol, né? O lance acabou correndo, ela marcou o gol e depois foi anulado corretamente. Mas mostra aí uma chance do Brasil. E a gente sabe, e a gente já falando do jogo anterior, né? Do domingo, que foi o Inglaterra e Camarões. Camarões teve gol anulado pelo VAR e isso desestabilizou completamente a seleção de Camarões. Então, para você ver como é complicado, né? Você fazer o gol, aí tem um gol anulado, isso também complica bastante no emocional. E eu não digo só no futebol feminino, não. Porque tem muita machista por aí que acha que isso desestabiliza porque é mulher. Não, isso aqui é muito do futebol mesmo. Imagina o seu grau de confiança, né? Muda bastante quando você faz o gol, mas acabam tirando o gol de você. Fora a quebra de expectativa, né? O momento, 41 do segundo tempo. A França não ia. Naquele momento do jogo, no final do segundo tempo, a França não estava ameaçando o Brasil. Sabe? A França dificilmente ia conseguir alguma coisa. Ele tava segurando, né? Segurando ali para levar para prorrogação, porque a França, que a gente vendo o jogo ali, dava para ver que a condição física da França era melhor. Então ela conseguiria aguentar a prorrogação bem melhor que o Brasil, né? Mas cansou também não ficaram livres do cansaço, né? Você falou da zaga. A zaga do Brasil realmente foi muito mal, tanto na defesa, com espaços, sabe? Num senso de posicionamento em bolas aéreas, um pouco menos nesse jogo, claro, mas principalmente acho que contra a Austrália, né? Porque contra a Austrália acho que foi o ápice, né? Porque contra a Jamaica não tiveram muita dificuldade, porque era a Jamaica. Contra a Austrália, que era um time bom, aí sim, as falhas foram escancaradas. Sabe, foi muito feia a atuação da zaga brasileira. Contra a Itália foi melhor, contra a França foi mais ou menos igual contra a Itália, mas como a França é melhor que a Itália, a gente viu um pouco mais dessas deficiências. Mas ofensivamente também, o Brasil não conseguia sair com a bola, o Brasil não conseguia fazer a bola chegar nas principais jogadoras. Sim. E vamos ser sinceros, a França também não fez uma marcação, sobrepressão assim no Brasil. Era deficiência mesmo do sistema de jogo brasileiro. Era falta de treino assim. Era falta de qualidade nos treinos, né? Não estou dizendo que as meninas não treinam, longe disso. Até vamos falar mais disso pro final do discurso da Marta. É falta de qualidade nos treinos, orientação do Vadão. Porque também não adianta você ter jogadoras que disputam, que são referências nos seus times, que não vai. Na seleção, elas precisam de uma nova orientação, de um novo sistema, porque elas não jogam juntas, sabe? Senão viram uma pelada, viram as peladas de final de ano, que junta um monte de jogador bom e chama público, entendeu? Não, tem que ter essa orientação também, e faltou isso do Vadão. Isso é principalmente no sistema de jogo, na defesa, porque no ataque, obviamente precisa, mas é um pouco menos, a qualidade individual sobressai um pouco em relação à zaga, né? É mais fácil você ter um atacante bom que consegue driblar e criar uma jogada, um lance de gol, do que você ter um zagueiro bom que vai resolver toda a base do sistema de jogo do seu time. É muito mais complicado. Mas tiveram essas deficiências e duas falhas individuais. Porque, se você for ver bem, o Brasil também tinha uma grande dificuldade de corrigir os seus próprios erros durante as partidas. Vou voltar contra a Austrália. A Austrália fez 2 gols muito parecidos. Hoje a França fez 2 gols muito parecidos. É que o primeiro foi anulado. Mas ele foi bem parecido com o primeiro gol da França, que foi realmente validado. Sim.
Então, não. Se você for ver, a maioria das jogadas de ataque da França eram parecidas. Sim, porque davam certo. Sim. Dava meio na cara que uma hora provavelmente a bola ia entrar. Eu também repetiria, né? Tava rolando. E no segundo gol, né? Voltando. No primeiro gol, acho que uma falha da Bárbara, mais uma, né? A Bárbara não foi bem nessa Copa, né? Acho que não é problema nenhum a gente assumir isso. Ela não foi bem, não teve um bom senso de posicionamento, não teve um bom tempo de reação, não foi complicado. Hoje, por exemplo, do primeiro gol da França, ela saiu, ela estava esperando o cruzamento com a mão grudada na trave, sabe? Pô, você é goleira da seleção brasileira no oitavo de final de Copa do Mundo, você não sabe onde você tá em relação ao gol? Você precisa dar referência da trave, foi meio complicado. Tanto é que faltou centímetros para triscar na bola no cruzamento. E eu acabei de ver aqui o gol no lado da França. A Bárbara tava com a mão na trave também, que ela saiu toda estabanada no lance também. Sim, justamente. Aí, porque, pô, a gente tá falando de futebol de campo, não é um futsal, sabe? Não é um futebol de salão, um society. Futebol de campo, obviamente, é muito maior. Você não pode ficar encostado na trave porque você não vai conseguir ter o tempo de reação para chegar na bola se ela for um pouquinho para trás da pequena área, que foi o que aconteceu. E no segundo gol, por mais que aparentemente a falha tenha sido da Mônica, que estava na marcação da Henri, porque, para quem não viu o lance, foi uma falta que a França cruzou na área, a Henri saiu na frente da Mônica e conseguiu chutar, de certa forma, livre no contrapé da Bárbara, que aí não teve culpa. Mas, na verdade, era uma jogada de linha de impedimento, de linha burra. Então, quem falhou foi a Debinha. A Debinha não saiu no mesmo momento das outras zagueiras e deu condição para a Henri. Por isso que a Mônica ficou para trás da atacante francesa. Se todas tivessem saídas juntas na linha de impedimento, a Henri estaria impedida. Então, como houve essa falha de entrosamento, essa falha nessa jogada ensaiada, a Mônica ficou para trás e aí um abraço já era. A esperança era se tivesse um domínio um pouco mais lento da Henri, mas ela teve qualidade dela também, e aí méritos para aproveitar o erro brasileiro. E é uma jogada ensaiada, né, querendo ou não. E isso da linha de impedimento exige uma comunicação, um trabalho tático muito importante, né, que eu acho que com o Vadão é muito complicado de se acontecer, né, até levando em consideração a escalação que ele montou, né, para o Brasil no jogo de hoje, mostrou muita falta de conhecimento, assim, da equipe. Porque ele colocou a Ludmilla de titular, né? Por mais que ela seja uma atleta rápida, numa atleta rápida, só, com explosão, né, física, é uma atleta que peca bastante na qualidade técnica, né? Então, jogando desde o começo do jogo, né, contra uma equipe que não está cansada, né, que começou junto com você, né, jogando, então é mais complicado dela aparecer. Ela é aquela jogadora de segundo tempo para, né, tentar buscar algum espaço ali na defesa adversária. Ela fez isso muito bem contra a Jamaica, embora tenha perdido um gol importante, mas ela não é a jogadora para começar a titular. Por mais que ele quisesse, ele apostasse que a França ia jogar no toque de bola, na posse de bola, e o Brasil ia jogar na velocidade no contra-ataque, isso nem aconteceu, inclusive, né? O Brasil teve maior posse de bola. A Ludmilla não ajudou quanto o Vadão esperava, assim. E no banco tinha a Beatriz, que entrou no segundo tempo e mostrou que poderia ter feito muito mais do que o Vadão esperava dela ali, porque é uma jogadora que poderia ter começado de titular, tem bom porte físico, poderia ali brigar com as zagueiras, né? A Cristiane tem também porte físico, mas pela idade já não tem tanta explosão assim, né? No caso da Beatriz, ela tem mais condições de bater de frente com a zaga, até arranjar espaço para a própria Cristiane aparecer. Então faltou um
pouco mais de leitura de jogo do Vadão. Ele pensou, vamos fazer um jogo rápido. Vou pôr a Ludmilla pra correr, só. Mas a Ludmilla jogando o mesmo nível de cansaço que as francesas não vai ter o mesmo resultado do que ela teria se viesse do banco no segundo tempo. Deixou no banco a Andressinha, que foi bem no jogo contra a Itália. Era outro nome também que muita gente pedia para ele colocar, ele não colocou, ele deixou ali o meio campo com Formiga, Thaísa e a Marta um pouco mais avançada, nem tão avançada assim, porque a Cristiane no primeiro tempo passou boa parte do jogo sem aparecer, né? Então faltou mais uma vez aí leitura do treinador da seleção brasileira, que tomara seja, né, demitido aí da seleção, que comece um novo projeto aí. Fora Vadão, pelo amor de Deus. Acho que não tem nem muito que ficar perdendo muito tempo nisso. Fora Vadão e pronto. O cara que não volte mais também, né? Que não volte mais, porque já voltou uma vez, pô. Não vai resolver todos os problemas da seleção, como a gente disse, é algo estrutural, Sim. É algo cultural, que felizmente, pelo menos a questão de cultura, isso está mudando, mas a estrutura do futebol brasileiro, principalmente, o masculino já peca demais, né? O feminino mais ainda. E não é o técnico que vai resolver as coisas, mas, pelo amor de Deus, fora Vadão. Bom, é o mínimo, né? Chama qualquer é o mínimo a se fazer, tirar ele. Nossa, é o mínimo, começa por aí. A Ludmilla, ela saiu aos 25 do segundo tempo. Pra mim, era pra ela entrar aos 25 do segundo tempo. Não pra... É justamente isso. A meu ver, ele podia até, por ser a França, o adversário, ele podia até ter colocado a Andressinha no lugar da Ludmilla e libera um pouco mais a Marta. Liberava um pouco mais a Marta. Talvez. Aproxima ela da Cristiane ali. Porque se ele não quer falar, eu vou ficar com duas centroavantes, é complicado, tudo bem. Libera um pouco mais a Marta, põe a Andressinha. Sabe? São possibilidades, várias possibilidades. Que ele escolheu a pior, pra variar um pouco. Mas, é verdade, velho. E, bom, aí fomos pra prorrogação, né? O Brasil quase virou a partida, né, aos 41 do segundo tempo, mas rolou prorrogação. O jogo tava legal na prorrogação ainda. Sabe, o Brasil perdeu a Cristiane logo no primeiro minuto da prorrogação, né? Ela acho que deve ter esfriado um pouco o corpo entre o segundo tempo normal e o primeiro da prorrogação. E logo no primeiro minuto ela deu um chute esquisito ali, caiu e por lá ficou. Né? E ainda bem que tinha a quarta substituição, né? Porque senão a gente jogaria com uma a menos. Sim, entrou a Geise, né? Entrou a Geise. Também não teve muito tempo para fazer nada. Só que aí, quando a França fez o gol, que foi logo no começo do segundo tempo, né? Foi logo antes de completar o primeiro minuto da prorrogação, saiu o segundo gol da França. O Brasil sentiu. Gol de Henry, amigo. Gol de Henry, mais uma vez um Henry estragando a cruzamento, linha de impedimento. Dando errado, é isso aí. O Brasil, eu acho que sentiu. O Brasil sentiu, porque o Brasil, no primeiro tempo da prorrogação, tentou, foi pra cima, manteve o estilo de jogo mesmo sem a Cristiane já. Depois do gol, o Brasil teve 15 minutos que ficou tocando a bola, tentou lançar uma bola longa para Bia, tentou, a Marta também não teve muito espaço para jogar, o Brasil ficou meio morno, tava tão quente e ficou morno, acho que ele sentiu, obviamente, quanto mais tempo passa, tava jogando quase 2 horas, a 2 horas não, né, se for contar que o primeiro tempo teve 6 minutos de acréscimo, o segundo tempo teve 5 do tempo normal, né, jogou 100 minutos, mais 15, depois mais 15, obviamente o físico pesa, mas o clique do gol, né, o turning point do gol ali, ficou muito nítido. O Brasil antes do gol era um, depois do gol virou completamente outro. A bem da verdade, depois que a França fez o segundo gol, não foi ameaçado em nenhum momento, não teve um chute minimamente decente do Brasil que ameaçasse aí, que pudesse chegar no empate. No final do primeiro tempo da prorrogação, dava para ver que o Brasil estava nas cordas já, né? A França estava pressionando bastante, até teve, acredito que a oportunidade da Debinha foi na reta final do primeiro tempo da prorrogação, não foi? Ou foi no tempo normal ainda? Eu tenho o tempo real aqui do jogo, peraí. Eu não deixei escapar, né? Eu deixei aberto aqui ainda. Foi aos 48 do segundo tempo. Não, perdão. Falei besteira. Falou. Esse lance da Debinha foi aos 15 minutos
do primeiro tempo da prorrogação. Foi no finalzinho do primeiro tempo. E era um momento que o Brasil estava nas cordas mesmo. A França estava pressionando bastante. Tá. Tanto que já na volta, né, pro segundo tempo da prorrogação, saiu o gol. O Brasil já não estava aguentando, né, de jogar. Quando saiu o gol, o Brasil tinha essa necessidade de partir para cima, mas já não tinha condições de fazer isso, realmente. Aí fica difícil, né? Você tem vontade, mas você não tem condições físicas para isso. Aí que faltou uma Ludmilla, né? Na hora que tinha Ludmilla, que era para ter Ludmilla, já não estava aí. A Geise entrou no lugar da Cristiane. meu pai, da Cristiane. A Geise entrou no lugar da Cristiane. É uma atleta de lado de campo, né, que corre com velocidade, mas ela não teve nenhuma oportunidade, até porque as bolas não chegavam, né, os lançamentos já não estavam rolando mais, porque a França já tinha recuado, né, vai fazer o que ele? Então, quando o Brasil precisava ali também de ter a bola no pé para tentar alguma oportunidade, não conseguiu. Sim, e aí, infelizmente, foi só lamentar a derrota. No final do jogo, a Marta deu uma entrevista, foi pra Globo, acho que foi pra Globo mesmo, né? Uhum. Deu uma entrevista muito legal, que ela falou que ela exaltou, eu até colocaria o áudio aqui, mas pode dar problema pra gente, isso. Recomendo vocês pesquisarem o áudio. Tá? É só vocês digitarem Marta, entrevista, final de jogo contra a França, vocês vão achar. Isso, e no Twitter também, muita gente retweetou, tal, não deve ser complicado de achar não. Mas basicamente ela incentivou, ela falou que tinha que treinar mais, querer mais, e ficou aquela frase, pra mim, a melhor frase de todas, né? Não vai ter uma Formiga pra sempre, uma Marta pra sempre, uma Cristiane pra sempre. Futebol feminino depende das mais novas pra sobreviver. Pensem nisso, valorizem mais, chorem no começo pra sorrir no final. Não é que ela tá falando justamente disso, treina mais, estudar mais também. E a mensagem que fica, né? Até porque Formiga com 41 anos não deve jogar o próximo Mundial, né? Vai estar com 45. Ela já falou que aposentou da seleção. Ela é Cristiane. A Cristiane também? A Cristiane não joga nem a Olimpíada? Não. Então, uma pena, porque a Olimpíada é ano que vem. Sabe, teremos então só a Marta. A Marta também já. Vamos combinar aqui que não ela tá com 33? A Marta tem ainda. Tem não. Mais um. Tem mais, até 37, mais uma Copa. Mas é aquela coisa, né? Pra depender só dela novamente é complicado, então. Não dá. Tem que ter realmente esse desenvolvimento, né? Então vamos ver aí o que dá pra fazer. Se, graças a Deus, chegar um novo treinador a tempo da Olimpíada, ver se o Brasil finalmente vai conseguir uma medalha, né, olímpica no futebol feminino, uma medalha legal. E tem chances, claro que tem chances. É o Brasil, porra, mas fica essa torcida aí. E a Marta teria pelo menos aí mais uma Olimpíada, provavelmente mais uma Copa, e quem sabe mais uma segunda Olimpíada, né? Talvez em 2024. Vamos ver. Aí vai depender dela, tomara que sim. Quanto mais Marta, melhor. Mas. E também a gente tem que lembrar que nem Marta nem Cristiane chegaram 100% para essa Copa, né? A Marta lesionou ali 15 dias antes e jogou, deu o melhor, jogou bem, tentou jogar como sempre jogou, viu, Neymar? E. Opa, ficou aqui só o negócio. Não bateu em ninguém. E ficou aí. E tentou fazer o máximo possível, mas não dá, né, pô? A limitação física realmente é algo difícil de você combater. E mesmo assim, ela ainda conseguiu se poupar durante os jogos da melhor maneira possível. Sim, o problema maior era esse ainda, né? Que mesmo com as duas lesionadas, né? A Cristiane também foi comprovadamente, né? Depois na prorrogação contra a França, que as condições físicas dela também não eram boas também. E o problema era esse, né? Depender ainda das duas atletas, mesmo ainda com qualidade, mas fisicamente aí baqueadas, né? Para jogar a Copa do Mundo. Teria atletas dentro desse elenco aí que poderiam carregar um pouco mais, né? Eu não falo nem da Andressa Alves, que também se lesionou, mas tem a Debinha, tem a Tamires também, que fez bons jogos na primeira fase, mas é difícil, né, você exigir desses atletas aí que sempre trabalharam para o jogo da Marta, para o jogo da Cristiane, ter
esse protagonismo. A Debinha até teve esse protagonismo aí, mas acabou desperdiçando um gol que poderia ter mudado a história. Ela para quem não viu, o jogo, ela recebeu um lançamento e ela correu muito, cara. Já no finalzinho do primeiro tempo da prorrogação, correu na frente das zagueiras, a goleira saiu e ela conseguiu tocar por cima ou pelo lado, meio por cima da goleira. Por baixo. A bola passou da goleira, só que aí uma zagueira conseguiu tirar no limite, assim. E a bola não entrou, né? Não chegou nem perto de entrar, mas ficou por muito pouco ali o gol do Brasil. Infelizmente não rolou. E me ocorreu agora a verdade, você lembrou, né, cara? Que eu falei da tabela no começo. Se passasse da França, ia pegar os Estados Unidos ainda, pelo amor de Deus. Depois de ganhar uma prorrogação. Você até imagina qual seria a condição física do Brasil. Nossa. Provavelmente sem a Cristiane. Provavelmente sem a Cristiane. A Formiga também deixou condições físicas, teoricamente, o jogo. A Kathleen tomou cartão amarelo. Não iria jogar por causa disso, estava suspensa. Então o Brasil ia mais remendado ainda encarar os Estados Unidos, provavelmente, né? Longe de dizer que ainda bem que saiu agora, mas mostrando que o cobertor era curto também, né? Não tinha. De um jeito ou de outro, né? Não tinha muito o que fazer, o cobertor era curto. Bom, mas Fábio, o que você acha? O que tem mais pra falar desse jogo aí? A gente encerra o podcast rápido também, porque já estavam quase 40 minutos. Olha a gente quebrando a promessa. É difícil conseguir essa promessa aí. A gente gosta de falar! Bom, acho que o que se esperava do Brasil, né? Talvez fosse um pouco mais na fase de grupos. E com isso ter um pouco mais de sorte no mata-mata. Como você mesmo falou das possibilidades, né, do Brasil, poderia ter, se tivesse feito um gols a mais aí, poderia ter pego o primeiro lugar do seu grupo e poderia pegar a China, por exemplo. E depois Holanda ou Japão. No caso da China é uma seleção mais... O Brasil tem condições maiores de passar. Holanda e Japão também. Se bem que eu gosto muito da Holanda, mas seria uma chave mais tranquila, né? Porque o Brasil vai pegar as zonas da casa, aí depois, se passar pelas zonas da casa, vai pegar os Estados Unidos, que é a equipe mais forte, né? Líder do ranking mundial da FIFA. E depois a Inglaterra. E depois a Inglaterra. Ou a Noruega. Ou seja, todos os carrascos da história do Brasil já ia passar por ali. Pois é, e aí chegar às quartas de final seria uma coisa fantástica, né, pro Brasil. Mas as oitavas de final é algo completamente palpável, assim, aceitável. Poderia até ter ido mais longe por conta das oportunidades que o Brasil teve, né, até mesmo no jogo contra a França, mas as oitavas de final era, de fato, a posição, o lugar onde o Brasil poderia ter chego, não é que poderia, né, seria o mínimo que o Brasil poderia ter chego. Não sei se é essa palavra, mínimo. O que se espera. Mas o esperado, aceitável para a seleção brasileira, até levando em consideração todos os problemas, todas as buchas que teve aí, incluindo o seu técnico, né? Pois é. Mas vamos encerrar então o episódio? Vamos ver se a gente consegue cortar rapidinho aqui. Beleza, isso é tudo, pessoal. Esse solta ainda hoje no dia da eliminação. E bom, galera, é isso. Infelizmente estamos eliminados, mas vamos continuar com a cobertura. Vamos ter aí pelo menos mais um podcast. Pelo menos mais um, né? Acho que analisando a Copa como um todo. E, galera, o recado que fica esse. Vamos torcer pro Vadão cair fora. Pra gente não ver. Pra gente não ver mais essa desorganização defensiva, sabe? Lateral cruzando bola na frente da área. Esse tipo de coisa que, querendo ou não, é o beabá do futebol, sabe? Sem falar de atletas que não foram convocadas, que deveriam ter sido convocadas. Atletas que não foram convocadas, uma preparação física melhor, tudo que a gente já falou, sabe? Mas que talvez o que dê mais efeito, o efeito mais imediato, talvez seja a troca de técnico, né? Porque, óbvio, estruturação é algo que leva tempo, mudança de cultura é algo que leva tempo. Mas é algo que também precisa acontecer. Precisa. E, assim, leva tempo, mas são coisas que na próxima Copa a gente já pode ver. Porque, por exemplo, pega uma menina com 16 anos. Uma menina com 16 anos já passou por boa parte das suas categorias de base.
mas ainda tem um grande caminho de desenvolvimento a percorrer. Uma menina com 16 anos hoje, na próxima Copa tá com 20. Sabe? Pode estar jogando muito bem, com 20, com 21. Pode estar jogando muito bem na próxima Copa já, por que não? Sabe? Então, assim, é algo que leva tempo, será algo para ser sentido daqui 2 ciclos, 3 ciclos, mas você já percebe daqui 1, sabe? Sim. Mudando o técnico, você já percebe na Olimpíada ano que vem em Tóquio. Então, são mudanças que dá para fazer, só ter um pouquinho de vontade aí, porque verba tem. E agora deu para mostrar que tem apelo, sim. Tem apelo, sim. Sabe, são coisas que podia fazer também. Os clubes masculinos são obrigados agora a ter oh meu Deus. Times femininos? Sim, mas não era Libertadores. Sim, não era essa palavra que eu tava procurando, mas a ideia é essa. Eu ia falar versão, mas não era a versão que eu quero, mas vocês entenderam. Aconteceu faz acho que 2 meses e meio, 3 meses. Teve um São Paulo e Palmeiras feminino e masculino no mesmo dia. Só que o feminino foi na arena, o masculino foi na Arena Palmeiras às 4 horas da tarde, e o feminino foi às 2 em Cotia. Cacete, por que não colocou como jogo de abertura? Claro, porra. Você vai ver, vai ter muito mais público, a galera vai conhecer mais. Sabe? São pequenas coisas que no todo dão resultado. Mas enfim, isso falar de todas as mazelas aí do esporte como um todo, e principalmente o futebol feminino no Brasil, rende vários episódios. E estoura o nosso tempo. Estoura muito nosso tempo. Então vamos ficar por aqui, galera. Siga o Copeiro FC no Twitter, no Spotify, a Locomotiva Esportiva no YouTube, dá like no vídeo, se inscreve no canal, segue a gente por onde você estiver, segue, porque o projeto vai que vai. Os próximos episódios devem ser aí sobre a Copa Feminina ainda, talvez sobre a Copa América, não sei se vai dar tempo de a gente fazer, e em julho vai ter a continuação das eliminatórias asiáticas. Uhul! Que a gente já teve nosso primeiro episódio também. E é isso, galera. Agradecemos a audiência. A Copa América eu faço só se a Colômbia for campeã. Tá bom. Vamos torcer então. Fechado. Vamos esperar aí o que vai acontecer. E, Fábio, só responde com uma palavra. Quem vai ser campeão da Copa? A Copa que importa? Estados Unidos. Que importa. Estados Unidos, eu acho que vai ser a França. E com isso a gente se despede, galera. Será? Até a próxima. A gente vai disputar junto, então, ali, dia 28 de junho. França e Estados Unidos. Vamos disputar. Até a próxima, galera. Muito obrigado.